Irmãos, antes que mais alguém continue me zoando pela falta da barba, eu errei a máquina, tá bom? Já vou falar em público, assim todo mundo já sabe, eu errei, tá? Tive que cortar tudo, todo mundo tirando sarro, falando que eu pareço o Bebê Johnson, fico feliz. Vamos orar, agradecendo a Deus por poder estar aqui mais um domingo para estudar a palavra dele, aprender mais sobre a vontade dele para nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor pela semana que tivemos, porque o Senhor esteve conosco e porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. Te agradecemos por isso, te agradecemos por poder estar aqui, por poder ter a Tua palavra em nossas mãos e principalmente porque o Senhor está entre nós. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme as nossas vidas para a glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Charles e que através da aula que nós teremos aqui hoje, possamos ser mais parecidos com Jesus e glorificar mais o Teu nome. Usa esse tempo, ajuda-nos a nos concentrarmos aqui. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você vai usar o microfone, pastor? Não. Aí tem como fazer aquela regulagem só da internet. Bom dia, irmãos. Obrigado, irmão. Pessoal, hoje eu queria falar com os irmãos um assunto que ele é importante, como sempre, mas que, pensando na igreja, ele se torna mais especial, pensando que eu tenho como turma jovens, adultos, pessoas casadas, né? É sobre a questão dos conselhos. Na sexta-feira a gente conversou um pouco com os homens sobre isso, a gente tratou um pouquinho qual que é a dificuldade, por que o homem tem dificuldade, o homem do sexo masculino, né? Por que ele tem dificuldade em pedir conselho. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho, que a Bíblia ela fala muito sobre essa necessidade da gente estar sob conselhos, né? Normalmente, pensando no livro do Antigo Testamento, quando vem essa ideia de conselhos, que livro vem na sua cabeça? Normalmente vem Provérbios, né? E é verdade, porque Provérbios é o pai aconselhando o filho, basicamente é isso. Mas eu gostaria de conversar com os irmãos, não baseado em Provérbios, mas olha como os Salmos também falam bastante sobre isso. Então, se a gente for pensar na questão dos conselhos, que conceito bíblico vem na sua cabeça quando você pensa em conselho? Quais as verdades bíblicas que você crê sobre conselhos? Eu poderia falar pedir conselho, mas a ideia não é só pedir conselho, se conselhar também tem princípios, né? Mas o que vem na sua cabeça aí quando fala sobre conselho? Quando uma pessoa vai pedir conselho, quer dizer? Então, mas o que a Bíblia fala sobre conselho? Não, traduz para mim. Isso não é um princípio, isso é um versículo. O princípio sobre conselho. Vou dar um exemplo. Devemos pedir conselho. Isso é um princípio? É isso, entendeu? Os sábios pedem conselho. O que mais? Quem se aconselha fica mais sábio. É verdade essas coisas que eu estou escrevendo? Tá? O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer um exercício, pessoal. Eu vou dar versículos para vocês no livro de Salmos. E vocês vão se reunir em grupos
Vou dar um versículo para cada grupo, e esse grupo tem que achar o princípio que está falando sobre o conselho nesse texto que eu vou dar. Entenderam o exercício? Então vamos nos reunir em grupos de 4? Pode aí formar então um. E aí eu vou passar e vou dar o texto para vocês. E aí você vai tirar o princípio bíblico para mim. 10 minutinhos então aí, pessoal. É muito? Vamos ver se tem uns ali que tem mais.
lá, pessoal? Deu, né? Podemos? Pessoal, escolhe então aí um representante para vir aqui compartilhar o princípio. Eu estou deixando aqui. Vamos lá então? Pessoal, primeiro texto. Vamos lá então? Ó, agora parou. Parou. O povo gosta, né? Agora vira para cá. Primeiro texto. Salmo 1. Quem vem? Vem, Ludê. Sim, por favor. Vamos abrir juntos com ele. Salmo. Você vai lá no começo do Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e se detém na morte dos transgressores. O princípio. Tomar cuidado com as pessoas com as quais você vai se aconselhar. Conselhos são bons, só que não necessariamente conselhos de qualquer um. Tem pessoas que não te consideram bem, tem conselhos que fizeram ímpios. E bem-aventurado aqui no centro. Você está achando dois princípios aí. Cuidado com quem você se aconselha. E qual seria o outro assim, mais direto? Não há conselhos. Não se aconselhe, vou botar assim, tá bom? Com ímpio. Ele é um antônimo de piedoso, né? Que também é um profano, tá? Um ímpio é muito fácil você receber um conselho ímpio, né? Se você comentar alguma coisa com uma pessoa que não tem um relacionamento com o Senhor, ela vai dar o conselho dela. Ah, cheguei em casa, meu marido criticou lá, meu marido chegou em casa, ele criticou a casa e falou que a casa estava suja. Aí a sua amiga, querendo te defender, já diz, se eu fosse você, deixava a comida dele na geladeira. Isso é um conselho? É um conselho ímpio. Entendeu? Então, precisa falar no microfone? Eu também repetir o que o pessoal fala. Tá. Beleza. Tá bom? É porque tá. Então, beleza. Obrigado, Ludê. Olha, gente, esse princípio que está logo no primeiro salmo, ele é muito comum. Existem muitos crentes que cometem a loucura, a indecência de se abrir com um cara que não é da igreja. Aí depois que vai chamar o cara para ir para a igreja, o que ele vai pensar? Você vai lá, conta para sua amiga, tem uma irmã lá que falou mal de mim lá, que a boca em mim, sei que é fofoqueira, aí depois você tem cantado de Natal, você chama ela para mim. O que ela vai pensar?
conselho de ímpio, pessoal, é a coisa mais que tem. Televisão vive aconselhando, pessoal. Televisão, rádio, vive dando conselho. Ok. Salmo 5:10. Quem vai compartilhar aqui com a gente? Qual que é o grupo que pegou o Salmo? Vamos lá? Aí, professora. Essas coisas estão meio mal. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias imaginações. Escutem-nos por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Nós entendemos que o princípio desse princípio é que o salmista entrega a Deus aqueles que não ouvem os seus conselhos. Ou seja, que nós não devemos separar as injustiças com as nossas próprias mãos, mas deixar que Deus faça sua própria justiça. Aqui no texto, declara o quadro caiam nos seus próprios planos, pelos seus próprios conselhos. Então a ideia é que o ímpio ele vai cair porque ele não quer ouvir o conselho do Senhor, mas ele quer seguir o seu próprio. Como que a gente pode errar nisso, pessoal? Oi? A minha pergunta é como que um crente pode cometer esse erro? É possível isso? O crente cometer esse erro aqui? Como? Não buscando conselho. Ou quando você ouve o conselho, esse conselho vai contra o que você gostaria, não seguir. Algum tempo atrás, uma menina chegou para mim e falou: pastor, eu estou querendo namorar o fulano. E aí eu falei: mas esse fulano aí, ele é crente? Ah, não é crente. Mas, irmã, a Bíblia não fala que precisa ser crente, requisito básico aí, não vai dar certo, são dois valores diferentes. Ah, não faz problema nenhum. Olha só o que ela está falando. Ou seja, a Bíblia fala: tem problema. Ela fala: não vejo problema nenhum. Ainda falou assim: ó, se você conhecesse o rapaz, você ia ver que não ia ter problema. Deus que escreveu, conhece o rapaz? Lógico que conhece. Entendeu? Então, mas aí tem tipo de coisa. Ela não veio pedir um conselho. Entendeu? Ela veio informar uma decisão que ela já tinha tomado. E essa é a dificuldade da vida pastoral, porque você precisa desconvencer a pessoa da decisão que ela já tomou para ajudar a convencer ela de uma outra decisão que ela precisa tomar. Isso é difícil. Aí a pessoa já tem uma decisão no coração dela que vai arrebentar com ela. Diz aqui que a pessoa vai cair pelo seu próprio plano. Tu está querendo proteger a pessoa, mas ela ainda quer lutar contra a opinião dela. Mesmo a Bíblia dizendo: não, está errado isso aí. Então, realmente, o princípio, como vocês colocaram? E nós não devemos separar as injustiças com as nossas próprias mãos, mas deixar que Deus faça a sua própria justiça. Justiça de Deus. E eu vou colocar essa questão que os ímpios caem por seguir os seus conselhos. Tá? A ideia também, pastor, que o salmista fala que ele entrega a Deus aqueles que não ouvem esses conselhos. E não faz a sua justiça com a sua própria mão. Mas ele entrega, assim: eu não quero ouvir, não posso fazer nada. O que você falou? Beleza, obrigado, professor. Vamos para o outro salmo, então. É o Salmo 16:7. Salmo 16:7. Salmo 16:7. Você lê o salmo para a gente?
pode oferecer uma oportunidade de aprendizado também. Fico ali, né, uma oportunidade que Deus me deu. E que Deus está no nosso interior também. Quando Ele usa rim, usa coração, que Deus está dentro da gente, né? A palavra ao pé da letra aí no texto é realmente a palavra rim, né? Mas era uma palavra hebraica que era usada para vários órgãos internos. Mas a ideia é a conotação o quê? De algo interior, daquilo que da alma da pessoa, no sentido das reflexões internas, daquilo que está no coração, daquilo que no Novo Testamento vai aparecer como mente, a mente, né? Está refletindo sobre isso. Primeira parte, então, primeiro ele agradece ao Senhor, bendigo ao Senhor, por quê? Qual o princípio aí? Que me aconselha. Então, o Senhor pode nos aconselhar. Tudo bem? E o outro que você falou até da insônia aí, o que foi mesmo? Que a insônia oferece oportunidade de aprendizado, que Deus pode usar até nisso para de oração. Até durante a noite meu coração me ensina. Aqui ele não está dizendo o meu rim ensina. Ele está falando que as respostas estão dentro dele. Tudo bem, pessoal? Se eu ler assim na primeira, parece isso, olha, ele está achando as respostas dentro dele. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que a reflexão diante daquilo que o Senhor já o aconselhou, isso vai trazer respostas para ele. Entenderam isso? Pergunta que eu faço aqui. Então, o princípio é a importância da reflexão. Qual foi a última vez que você estava tendo alguma dificuldade em alguma coisa? Você lembrou de um texto bíblico e você parou tudo que você estava fazendo para refletir sobre aquele versículo. Qual foi a última vez que você fez isso? Entendeu? Parei. Deixa eu pensar sobre isso. Deixa eu meditar. Porque o Salmo 1 fala sobre isso, né? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ele não faz isso, mas ele faz o quê? Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí o texto aí. Então é sobre isso que ele está falando. Essa meditação, segundo a lei do Senhor, segundo o que Deus o aconselhou, fica pensando nisso. Eu tinha um irmãozinho lá no Rio de Janeiro, lá no Parque Anchieta. Cara, ele às vezes quebrava o pau comigo com uma discussão teológica, alguma coisa assim. Olha, era muito difícil conversar com ele, porque ele argumentava. Aí, às vezes chegava no final da conversa e a gente parecia que o cara não tinha aceitado nada do que eu falei. Aí quando dava outra semana a gente se via de novo, o cara chegava para mim e falava assim: cara, eu pensei naquilo que você falou, cara, você estava certo. Eu estava argumentando, mas na verdade você estava certo. Isso era legal, por quê? Porque o cara, durante um tempo, ele estava pensando sobre aquilo que foi conversado. Gente, nem sempre o crente tem feito isso. O Senhor tem aconselhado a igreja, mas às vezes a gente está num ritmo tão acelerado de vida que a gente não tem tempo para isso. E eu estava conversando com algumas pessoas, elas não sabem nem como faz para meditar na palavra de Deus. Porque hoje, quando a gente usa o termo meditação, o que vem na sua cabeça? Oi? Yoga, aquela meditação transcendental. E a yoga, a meditação transcendental, ela fala uma coisa logo no início da sua meditação. O que ela fala? Esvazie a sua mente.
sobre elas. Então você vai ter um tempo sim para pensar, mas não com a mente vazia, pelo contrário, com a mente saturada com a palavra de Deus. Essa tem sido a dificuldade. E aí a mente vazia, e a propaganda de Deus que entendemos, né? Sobra a ideia de Jerico, né? Então pensa nisso daí, pessoal. O Senhor nos aconselha, e essa ideia de até de noite o coração ensina, é a reflexão que vem dessa meditação. Você quer falar sobre isso? Pode falar. Tá? Mas essa questão. Oi? Tá bom. Tá? Então, o segundo cuidado que a gente precisa ter é verifica isso. Quanto tempo você tem separado para meditar naquilo que Deus disse? Obrigado. Tá? Então esse princípio é importante. O Senhor pode nos aconselhar, o Senhor nos aconselha. Agora, o quanto eu estou ouvindo os conselhos do Senhor? Quanto eu estou realmente dando ouvido? E aí essa questão é importante, a importância da reflexão. Mesmo de noite, você não está conseguindo, pensa lá. O que Deus fala sobre isso? Eu já estudei sobre isso. O que o Senhor me aconselha a fazer? E, pessoal, quem já estudou método de estudo bíblico aqui? Levanta a mão rapidinho. Quem já fez o método de estudo bíblico? Obrigado, pode baixar. Quando a gente pensa em métodos, a gente pensa em quantas fases? 3. Quais são elas? Observação, interpretação e olha, tá? Então, observação, interpretação, aplicação. Muitas vezes, irmão, nossa dificuldade não está na interpretação, a gente sabe o que o texto está falando. Às vezes a dificuldade é em como eu uso. Como que eu uso o que eu já sei. E essa reflexão, essa meditação, ela está ligada basicamente nesses 2 fatores aqui. Primeiro, o que a Bíblia está falando, o que significa essas coisas. E segundo, como eu posso usar, como é que eu aplico. Como eu vou aplicar essa passagem na minha vida. Basicamente é isso que o cara está falando aqui. Dia e noite ele está lá no colchão dele pensando, o que eu faço? E aí o cuidado, pessoal, porque muitas vezes a gente reage instintivamente e não biblicamente. E aí a reação instintiva é ruim, né? Porque o nosso instinto não é bom. Certo? Vamos lá, vamos seguir em frente. Outro texto, outra passagem. É Salmo 25, não é isso? Pode vir então, irmão. Quer falar? É porque aí que pega no microfone aqui, pessoal de casa. Salmo 25, 13 e 14. Diz assim: ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Difícil, hein? Difícil, quebramos a cabeça. Tentamos aqui, ó. Vamos lá. O Senhor faz prosperar os que seguem os seus conselhos. Isso. Matou? Faz prosperar ou dá prosperidade, é a mesma coisa. Se você olha no versículo assim, gente, eu até grifei na minha Bíblia, tem marcado isso, versículo 14, eu até grifei, porque eu acho linda essa passagem. Na minha versão está a intimidade do Senhor, ou o conselho do Senhor, mas essa ideia, a intimidade com o Senhor. Irmãos, uma das coisas que me motivou a querer estar no ministério, cara, eu não queria ser apenas um servo assim de Deus, assim, um crente e tal. Cara, eu queria muito ter amizade mesmo com o Senhor, eu queria muito me aproximar dele.
Uma passagem que eu li uma vez que eu fiquei assim encantado foi de Josué, que ele não queria sair da tenda, da porta da tenda, ele não podia entrar, só Moisés podia entrar, mas ele ficava ali na porta. Não é à toa que depois, anos depois, Deus vai chamar Josué para ser o líder, né? E só Josué daquela geração toda, junto com Caleb, é que vão poder entrar. E eu olhava, eu não queria só ter o Senhor assim como Deus, aquele lá longe. Eu queria ter intimidade com Ele. E ouvir os conselhos do Senhor é uma bênção especial. Ter intimidade com Ele é uma bênção especial para aqueles que temem Ele. E lembra quando o Senhor Jesus Cristo ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a questão da obediência, ela está muito ligada a essa questão do temor, está muito ligada a essa questão do amor, está muito ligada a essa questão de Deus revelar para nós conceitos, dar-nos entendimento de coisas, porque nós o tememos, porque nós queremos estar perto dele. Então o conselho do Senhor, ele dá bênção para aqueles que querem seguir. Isso é natural, porque, gente, Deus ele nos ama, não é verdade? Você pode dizer amém para isso? Deus ama a gente. Ele quer nos proteger, quer nos guardar. Então ele está vendo que a gente quer fazer uma coisa errada, a palavra dele está nos aconselhando para a gente não sofrer. Essa é a propaganda que Satanás tem feito. Se você for crente, você vai sofrer. Num certo sentido, a gente acaba sofrendo, porque a gente vai contra o nosso próprio coração, né? Mas a gente não sofre quando a gente obedece ao Senhor. A gente sofre pelas repercussões dessa obediência. Mas obedecer ao Senhor traz prosperidade para nós. Isso. Ou seja, eu tenho essa convicção, pessoal. Se eu temer o Senhor de verdade, de alguma forma minhas filhas vão ser abençoadas por isso. Não estou dizendo que elas vão ser crentes, obrigatoriamente, mas eu entendo que a possibilidade delas serem crentes é de 99,9%. Por elas verem, puxa, como Deus é bom para o papai, lógico que eu vou querer isso também, né? Como Deus é bom para a mamãe, eu quero seguir esse Deus também. Então essa passagem eu até grifei que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Cara, eu tenho desejo de ser íntimo de Deus. E essa ideia de que Ele vai revelar coisas, conceitos, Ele vai revelar vontades para essa pessoa que Ele não vai revelar para o outro. Isso está correto? Dizer isso? Vai ter coisas que vai fazer sentido para você que para o outro ali não vai ter, não porque Deus não quer se revelar para ele, mas que se ele não teme, não vai fazer sentido para ele. Essa ideia é a intimidade do Senhor. E gente, eu quero muito isso. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero ouvi-lo, eu quero senti-lo, eu quero ter experiências com Ele, entende? E se eu não temê-lo, se eu não ouvir o que Ele tem para me dizer, se eu não dar ouvidos aos seus conselhos, eu nunca vou conhecer Deus de verdade. E a conversão, pessoal, ela não é todo o caminho, ele é o início do caminho, não é? A conversão não é pronto, me converti, pronto, está tudo feito. Não, agora que você está começando. Agora você se aprofunde, né? Minha mãe cita um texto que eu não me lembro a passagem, mas é dos profetas, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então assim, a gente tem, quando a gente é convertido por Ele, a gente tem o primeiro contato, mas é só o primeiro, vamos continuar caminhando, vamos seguir em frente. O conselho do Senhor traz prosperidade para aqueles que o seguem. Legal.
Salmo 33, 10 e 11. Quem pegou Salmo 33? Você, Alexandre? Tu lê então o texto pra gente e passa o princípio, por favor. Salmo 33, 10 e 11. Vamos lá. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Joia. Bom, a gente entendeu que o conselho de um ímpio, se a gente ouvir o conselho de um ímpio, certeza a gente não vai chegar na ação desejada, a gente não vai ter um êxito na ação que a gente for efetuar. E a palavra, o conselho de Deus, a gente vai ter por toda geração, por toda a nossa vida e para sempre. Então, o conselho dos homens falha, não é isso? Perfeito. Pode até chegar no objetivo, mas não vai ser da vontade de Deus. E ele diz que não perdura, né? Deus frustra. Sim. Essa ideia dele, os caras vão até tentar, vão se esforçar, coisa e tal. Não vai dar nada. Não. Foi. Obrigado. Obrigado, mãe. Viu? Tá assistindo a aula lá, pessoal. Oséias 3:3. Legal isso aí, né? Agora, o conselho do Senhor não só não é frustrado, como ele permanece. Sim, por todas as gerações. Então, como é que a gente pode colocar isso como princípio? Oi? Oi? Permanecerá por todas as gerações. Isso. Então, assim, o conselho dos homens falha, o do Senhor permanecerá. Tá? Estou reduzindo aqui porque a luz é pequena. Mas essa é a questão. Gente, vai passar o tempo. Aquilo que Deus disse continua. Antes de entrar na faculdade, Alexandre, antes de fazer a faculdade teológica, eu estudei processamento de dados, análise de sistema. Gente, era incrível, cara. Você estava terminando de ler o livro, já saía outro, e eram livros caros, assim, né? E já tinha saído outro, aquele outro que eu tinha acabado de ler, que aquela linguagem que eu dominava já não era mais a melhor, né? Então eu lembro que saiu um Clipper, cara, vamos fazer programa em Clipper. Aí depois saiu o negócio da linguagem direcionadas a objetos. Aí acabou o Clipper, pronto. Aí todo o investimento que eu fiz, comprando o emulador, comprando o livro, estudando as funções, um abraço. Acabou-se. Eu tenho que fazer todo o investimento de novo agora para as outras linguagens. Isso não funciona com a Bíblia. A Bíblia é aquilo que Deus já está dito, está estabelecido. Né? Então, assim, o conselho do Senhor permanece. É interessante, existe um estudo, não sei se foi o C.S. Lewis que fez, o Charles Swindoll, mas ele estava estudando o seguinte: alguns autores, algumas pessoas estudaram o início do pensamento de alguns autores seculares, e quando eles olham o fim, ele discorda dele mesmo. Entende isso? Então, algumas pessoas elas defendiam uma posição porque elas leram os escritos iniciais daquele autor. Mas outros, eles defendiam outra posição, mas era o mesmo autor, só que ele mudou de opinião ao longo da vida acadêmica dele, e no final da vida ele escrevia outra coisa diferente.
Imagina, tinham dois tipos de discípulos que discutiam entre si sobre os escritos do mesmo autor, imagina. Isso não acontece com o Senhor. Aquilo que ele disse lá em Gênesis, ele vai se repetir por toda a Bíblia. Aquele conceito, aquilo vai continuar valendo. Cris. A gente também estava conversando aqui, como a palavra de Deus, ela é eterna também. Porque ele está falando aqui de um grupo, colocou nação, povo. Não adianta várias inteligências, né? Um grupo muito inteligente, capaz, com estratégia, com domínio. Não adianta. Você pode ser organizado em todos os sentidos, pode ser um grupo muito forte, pode ser uma nação. Deus vai desfazer os seus propósitos. Porque o único propósito que vai permanecer é o dele. Então está mostrando aí a soberania, a grandiosidade de Deus, que ele é Deus. E o que vem dele é que é eterno, não o que vem do homem. Né? Ele usa essa questão da nação, do povo. Porque não adianta várias cabeças pensantes e inteligentes e se acham sábios, por mais que a estratégia seja melhor possível, vai se desfazer. Quando fala isso, da questão da inteligência das nações, né? Eu lembro do pastor Johnny Heimer, que é o presidente do Palácio da Vida. Ele trabalhou nos Estados Unidos durante um tempo, numa instituição que tentava recuperar adolescentes. O que hoje para nós aqui seria a Fundação Casa, a antiga FEBEM. E aí, os estudiosos, né, chegaram a uma brilhante conclusão de que você não deveria repreender o menino, aquele adolescente de 17 anos. Você deveria reconfigurar os seus conceitos. Então o cara pegava o prato e tacava na parede. Você não podia falar, agora tu vai catar isso daí, porque isso? Onde você está? Não, você não podia falar, você tinha que falar: fulano, você entende que o que você fez foi errado? E assim, tinha que ser com esse tom de voz. Você percebe o que você provocou aqui no ambiente que você está? Esse seu comportamento é inadequado. Tu acha que isso funciona? Mas a gente estava na lei isso. As pessoas, pelo seu orgulho, as cabeças mais inteligentes da nação dos Estados Unidos, que estudam essa parte da pedagogia, da disciplina humana, chegaram à conclusão que é assim que tem que falar. Isso vai funcionar, pessoal? Nenhum lugar do mundo isso funciona. Mas aí que tá, esse projeto vai dar certo? Vai ser frustrado, porque não estão querendo seguir o conselho do Senhor. Então pode ser as mentes mais brilhantes, não querem seguir o Senhor, vai arrebentar-se. Claudete. Exatamente isso para você, exatamente isso. Nós temos frustrados pelo plano dessa esse projeto, não funciona. Eles querem do lado sempre da psicologia, sempre tentando convencer que eu vou conversar. Só que nem sempre eles já sabem disso. Ele manipula essa situação porque eles sabem que a conversa vai ser essa conversa não vai ter. A gente vê isso aqui no Brasil muito, né? E a educação, a própria questão das prisões, né? Uma vez eu vou lá, a comida aqui é ruim, repete por semana, repete prato. Aí o dono do presídio fala: filhão, isso aqui não é hotel não, filho. Mas aí o cara do presídio lá, o diretor do presídio foi notificado pelo conselho, porque ele falou isso com o pobre coitado do preso, né, que matou a facada o outro, coitado, né? Então assim, a gente está vivendo uma sociedade que está desprezando o conselho do Senhor, a nação brasileira está desprezando, não está funcionando, pelo contrário, a gente está indo de mal para pior, né? Beleza. Próximo texto é Salmo 81, é isso? Salmo 81, 11, 16. Quem pegou? Ander. Salmo 81, 11 e 16. de 11 a 16. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim,
deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, e se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Legal, né? Legal. Então, o princípio que a gente conversou sobre é ouvir a voz de Deus e estar atento aos seus conselhos. Isso. Agora deixa eu fazer uma reflexão interessante como começa esse parágrafo, né? O meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Então, o que acontece? É interessante isso que Deus está falando aqui. Então, eu deixei eles seguirem a teimosia do seu coração. Interessante isso, né? Uma disciplina que Deus pode dar para a gente é deixar a gente seguir o nosso próprio conselho. Uma disciplina que Deus pode dar para nós é quando Deus, tu quer fazer isso, então faz. É verdade. Então, tu percebe que é uma forma de Deus disciplinar? Deus falou, cara, se você tivesse me ouvido, cara, ia ser tão bom para você. Eu ia subjugar o teu inimigo, eu ia te alimentar, eu ia te dar paz, uma paz que ia durar para sempre. Mas você não quis me ouvir, então filhão, vai lá, tu quer dar com a cara na parede? Não vou ficar feliz com isso, mas eu vou. Pá! Aí chora, aí puxa vida. Cadê o Senhor? Falei para você não ir. Interessante isso, ele diz aqui: assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. E aí então o que Deus diz para eles? Vai lá, siga aí, segue tua vida aí. É para isso que você quer fazer? Vai. Cara, tem muito evangélico fazendo isso, pessoal. Tem muito evangélico vivendo isso. Deus está falando, filho, não faz. Filho, não faz isso. Ah, eu quero fazer. Cara, não faz, não vai dar. Eu quero fazer, Você percebe o conselho que Deus dá aqui, que é um conselho baseado na teimosia? Sigam os seus próprios conselhos. Qual que a gente ouve hoje em dia? Siga o seu coração. Percebe que esse é o conselho disciplinar que Deus está dando para quem não quis ouvir ele? Cara, você não quer me ouvir? Então segue teu coração, filho. E aí o cara que segue do coração, o que acontece? Se arrebenta todo. Então o pior conselho que alguém pode dar para alguém, ó, cara, filho, segue seu coração. Seu coração está falando para você, vai. Mas vai com força. Vai em frente. É tu que se arrebenta logo de uma vez. Vai lá, segue o seu coração. Ah, eu quero separar da minha esposa, eu quero pegar aquela menina de... É isso que você quer? Então vai. Segue o teu sonho. Vai em busca do que teu coração está pedindo. Vai se arrebentar, meu filho. Né? Percebe aqui? Quando Deus então fala, então vai lá, segue teu conselho. Ele está disciplinando o cara. Ele já sabe, ó, cara, tu vai se arrebentar. E ele fala, ah, se o meu povo... É interessante a expressão de tristeza, né? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, rapidinho, iria bater o inimigo dele. E deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor lhe submeteriam. Isso duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino, saciaria com mel que escorre na rocha. Né?
Eu lembro daquele texto de Romanos, capítulo 12, faço um paralelo na minha cabeça, porque eu lendo esse texto eu vejo alguma coisa perfeita, uma coisa agradável, uma coisa boa. Eu lembro, né, que pelas misericórdias de Deus, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que não... Lembra que ele fala que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar isso daqui, cara, o trigo e o mel, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é segue o que o mundo está falando, cara, transforma, não segue o que o mundo está falando. Cuidado aí, valeu, Ana. Próxima passagem, Salmo 106, 13 e 14. Quem está no Salmo 106? Salmo 106, 13 e 14. Você, Carmen? Então vamos lá. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. A gente debatendo ali, pastor, a gente chegou na conclusão que pelo que a gente vê do contexto aqui, o salmista está fazendo uma analogia do que o povo passou ali no deserto, estava vendo as obras, né, de Deus, e mesmo assim no 13 ele já fala: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Então o princípio que a gente aprende é que mesmo vendo tantos milagres ali, vendo a própria presença de Deus, o povo não quis ouvir os conselhos de Deus. Então, assim, um princípio interessante é que milagre não faz ninguém mais crente. Concorda comigo? Porque ele acabou de falar no versículo 13, ele estava falando do mar vermelho cobrindo os inimigos, aí eles cantaram louvor, coisa e tal, mas daqui a pouquinho eles já não estavam mais querendo obedecer. Eu tomo cuidado, pessoal, porque hoje em dia muitas igrejas elas têm os milagres como o grande chamariz para a galera entrar na igreja. Só que nem sempre esse chamariz vai fazer da pessoa um crente melhor. Simplesmente vai deslumbrar alguns, vão fazer aquele como será que isso aconteceu? E acabou, vai ficar por aí, não vai tornar ninguém mais crente. E logo depois o povo viu tudo isso e diz que não demorou, né? Versículo 13 fala: cedo se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Que princípio a gente tem aí, né? Que o primeiro princípio que eu vejo é essa questão: o milagre não faz ninguém mais sábio em si. Para o crente, lógico, vai ser uma motivação a mais, mas ela não é a motivação que faz o cara ser crente. Ela fortalece a fé, lógico, é uma benção, Capítulo 7, sim. Nem todo mundo que diz lá Senhor, Senhor, mas eu fiz um monte de coisa. Cara, você não me conhece, você não me obedece, você não pratica o que eu falei. É cedo lá, esqueceram das suas obras e não guardaram os conselhos de Deus, não lhe guardaram os seus desígnios. Você vê que interessante também, né? Por não guardar os desígnios, o povo então vai se entregar à cobiça, vai tentar o Senhor e vai fazer um monte de bobagem, né? Se seguir o conselho, já ocorre o contrário. Beleza? Obrigado, Carlinhos. Outro salmo, estamos correndo aqui, Salmo 107, 11 e 12. O tema do Salmo 106 fala sobre a ingratidão de Israel. Interessante isso.
Salmo 107, 11 e 12. Vamos lá? Porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. O princípio que a gente conseguiu tirar desse texto, eu tive que ler um pouquinho mais para tentar entender, que devemos ouvir as ordens, ouvir os conselhos de Deus e as suas ordens, porque o povo não ouviu e sofreu por causa disso, né? E logo depois do sofrimento foi que eles vieram pedir ajuda a Deus, e Deus os livrou novamente. E tanto é que o Salmo ele começa com isso. Gente, agradeça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Tá vendo? Os caras foram lá, receberam bênção de Deus, e aí Deus os aconselhou, Deus deu mandamentos, eles não quiseram seguir, por causa disso eles foram aprisionados, tomaram na cabeça coisa e tal, porque não quiseram ouvir, por haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, não houve quem socorresse. Mas aí versículo 13, a bondade de Deus se manifesta de novo. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e o que Deus fez? O socorreu. Deus livrou, Deus socorreu. Então, assim, pessoal, existem alguns princípios importantes aí. Primeiro princípio: se você não ouviu, se você desprezar o conselho do Altíssimo, você vai se meter numa situação ruim. Mas se em algum ponto, em algum momento da sua vida, você desprezou, que você, o mais rápido possível, busque o Senhor. O mais rápido possível, se arrependa. O mais rápido possível. Quem sabe, aquela passagem que diz, quem sabe você encontra a oportunidade de reconstrução, né? Essa é uma passagem importante. Então, quem não ouve os conselhos do Senhor tem mais trabalho. Tá certo aí, baseado nesse texto? Quem não ouve o conselho do Senhor tem mais trabalho, a ponto de ficar abatido pelos seus trabalhos, né? E se não ouço o conselho do Senhor, o que eu devo fazer? Buscar o mais rápido possível perdão, misericórdia do Senhor e sua graça. Beleza? Pastor, é interessante porque quando o povo reconhece que errou e aí há o arrependimento, e Deus está sempre pronto para ajudar sempre mais uma vez. Por isso que ele fala, Deus é bom, agradeçam Ele, rendem graças ao Senhor. Não é isso que fala no versículo 1? Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Primeiro, Ele é bom porque Ele aconselha, Ele ajuda, Ele cuida. Mas também a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo que eu fui lá, fiz bobagem, errei, não quis ouvir, mas no momento que eu clamei, o nosso Deus, que é misericordioso, o que Ele fez? Foi lá e livrou de novo, construiu, deu livramento para o povo. Então é interessante também, só pegando aqui, saindo um pouquinho do ponto, mas eu acho importante, o salmista está louvando a Deus por algo concreto, pessoal. Então faz sentido, quando ele coloca aquela máxima, rendam graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai ilustrar no Salmo como a misericórdia do Senhor dura para sempre. Olha lá, olha, a gente não aceitou, a gente desprezou o conselho do Altíssimo, mas quando nós clamamos por socorro, Ele nos ouviu, nos perdoou. Isso é um Deus misericordioso? Então vamos render graças a Ele, vamos agradecer a Ele, porque Ele é bom. E está comprovado que a sua misericórdia dura para sempre. Legal? Legal. Obrigado, meu brother. Essa questão, então na angústia, clamaram ao Senhor, Ele os livrou de suas tribulações, vai aparecer no versículo 6, no versículo 13, no versículo 19, no versículo 28. 4 vezes. A misericórdia de Deus dura para sempre. Só nesse salmo foi 4 vezes aqui, ó. Fizeram isso, mas aí clamaram ao Senhor, Deus perdoa. Aí fizeram outra coisa errada, mas clamaram ao Senhor, Deus perdoa. Aí errou de novo, clamaram 4 vezes só aqui nesse salmo. A misericórdia do Senhor dura para sempre.
É aquela capotagem, né? Aí estamos livrando, manda um libertador, Deus manda, depois volta, o ciclo de falha, né? Então você vê, a misericórdia do Senhor realmente dura para sempre. Ai. Beleza. Agora é o Salmo 119, é isso? Já foi o Salmo 107? Foi esse, né? Salmo 119, 24. Tó. 119, 24. Vamos lá, Tó. 119, 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Nós entendemos que o princípio aqui é a palavra, né? Aqui ele está dizendo com efeito. Quer dizer que nós entendemos uma compreensão completa da lei divina. Então, o princípio a gente pode colocar aqui. A palavra de Deus é nossa maior conselheira. Beleza? Podemos traduzir assim? A palavra de Deus é a nossa maior conselheira. É interessante que no Salmo, obrigado então, no Salmo está no plural, né? Ele não diz que o mandamento do Senhor é um conselheiro para ele. Diz o quê? Está no plural, na versão de vocês, é isso? São os meus conselheiros. E na multidão de conselheiros está a sabedoria. Interessante, a palavra de Deus não tem uma opinião de uma pessoa. A palavra do Senhor, ela vale como um conselho inteiro. Com o Senhor é a maioria. Com a Bíblia que vai no braço obedecendo ela, tem a razão. Mais do que bilhões de pessoas. A palavra de Deus é a nossa maior conselheira. Eu entendo porque Satanás não quer que a gente leia esse livro. Isso, seria. É que teve duas que eu não... Obrigado. Teve duas que a gente foi correndo. A palavra do Senhor é a nossa maior conselheira. Aí eu peguei de Provérbios também, que a gente já deu uma olhada, mas eu queria pegar de novo. Provérbios 11 e 14. Quem pegou Provérbios, vem? Pode vir. Rapidamente. Só para fechar a ideia de Provérbios. Tem muito mais Provérbios. Provérbios 11 e 14. Vamos lá? Quando não há direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, conselho bom, né? É o que vem de Deus, né? Senhor. Que no mundo até é pejorativo, né? Que as turmas falam assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas na multidão de conselheiros, que é na igreja de Cristo, aí você tem segurança. Isso que a gente entendeu do texto. Legal. Se a gente faz esse paralelo então com o Salmo que a gente leu, de novo, a multidão de conselheiros, e a Bíblia, ela é conselheiros, né? Então, na multidão de conselheiros da sabedoria, quanto a gente está buscando aí esses conselhos? Obrigado, Alexandre. Provérbios também, 12, 5. Vamos lá? Provérbios 12, 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio são falsos. De trás para frente aqui, né? É a mesma ideia do primeiro ali do Salmos.
de não se aconselhar com pessoas ímpias, né? E nessa versão aqui ainda fala são falsos, né? E também no nosso dia a dia a gente percebe às vezes, né? As pessoas querendo dar algum conselho pro cara se dar mal, né? Na verdade, faz isso que você vai se dar bem, mas na verdade o cara quer ver o cara se quebrar mesmo. E voltando, né? Pensamentos dos justos são retos, que também dá a ideia disso mesmo, né? Tipo, você ir atrás de uma pessoa justa, tal, que ela vai ter um conselho reto para te dar, né? Baseado na palavra de Deus. Mais ou menos isso aí. Então, pessoal, ele volta, você percebe? Esse é o último grupo, né? Faltou alguém? Falta um. Tem um, isso. Você percebe uma repetição do conceito, do princípio. Estamos falando de 2 livros diferentes. Foram escritos em épocas diferentes, mas você vê uma repetição do conceito, ó. O ímpio não vai te dar um bom conselho, não segue ele. Agora, o pensar daquele que é justo, ele é correto. E é interessante, justo, dentro do livro de Provérbios, é aquele que teme ao Senhor. Aquele que considera a palavra dele. Esse é justo. Então, os pensamentos dele vão ser retos, vão ser diretos. Obrigado. Último, então, é Provérbios 12:5, é isso, Fabião? 12:15, isso. Vamos lá, Fabião. Provérbios 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. Nós entendemos aqui que quem dá ouvido, né? Quem ouve, né? Que não é só ouvir de escutar, é ouvir e praticar, né? Acatar o conselho. Esse sim é o sábio. Nós entendemos isso. Interessante, você vê que há uma repetição de uma palavra do versículo 5 para o versículo 15. Que palavra se repete? A palavra reto. É interessante que no versículo 5, os pensamentos do justo são retos. Porque não são pensamentos dele, vem do Senhor. Agora, o versículo 15, o caminho do insensato, para ele é reto. Olha o problema, olha o problema. E, gente, olha, por isso a importância do conselho, porque às vezes você está com uma ideia na cabeça, cara, aquilo ali é perfeito para você, vai dar certo. Mas se for uma ideia insensata, cara, você precisa urgentemente de conselho, porque tu vai dar com os burros na água, tu vai se arrebentar. Interessante isso, né? A palavra reta aparece 2 vezes, só que uma diz, eles são retos. E no versículo 15, parece reto. Interessante isso, né? E aí, o que eu vou usar como ferramenta para discernir se o meu pensamento é reto mesmo ou se ele parece reto, mas ele não é? Qual é o instrumento que vai me ajudar? Conselheiro. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 15: o sábio dá ouvido aos conselhos. De repente, pessoal, vai ter uma ideia sua que não é certo, isso daqui essa ideia que está corretíssima. Aí vem um conselheiro sábio e fala, cara, não faz isso não, olha isso aqui, ó, isso aqui tu não está vendo, cuidado com isso. O sábio, o que ele vai fazer? Vou dar ouvido. Peraí, deixa eu pensar sobre isso. Cara, realmente eu não tinha pensado nisso. Realmente eu não tinha pensado nessa questão aqui. Eu lembro de uma história de um cara que descobriu que entre uma cidade e outra, por exemplo, uma cidade era ultra produtora de algum tipo de alimento e a cidade do lado era uma das maiores consumidoras naquele estado, daquele mesmo alimento. Vou dar um exemplo, macarrão. A cidade A era uma das maiores produtoras de macarrão e a cidade B era a maior consumidora de macarrão. Aí, o que ele ligou? A Marbê, vou vender macarrão, compro de uma e vendo para outra. Só que o problema é o seguinte, tinha um caminho que tinha que fazer de um lugar para outro, que era necessário um caminhão especializado para transportar, senão ia chegar todo podre do outro lado, porque era muito seco e não ia dar certo. Só que detalhe, o cara não tinha esse caminhão.
Aí o amigo, não, vou vender, vai dar certo, vou ganhar uma grana. Aí o amigo sabe e fala assim, cara, você tem esse caminhão que faz esse transporte? Não, eu não tenho esse caminhão. Mas vai dar certo. Não, peraí, pensa bem no que você está falando. Você sabe que para você transportar essa massa, tem que ser naquele tipo de caminhão que é refrigerado, essas coisas. Você não tem. Cara, tu vai vender produto ruim, quem que vai comprar isso? O cara estava tão empolgado, cara, que ele já estava querendo comprar ali um lugar para fazer ali um estoque, coisa e tal. Primeiro, não, peraí, cara, não vai gastar dinheiro com isso. A primeira coisa que você tem que fazer é comprar o caminhão. Mas o cara estava tão empolgado que aquele que era uma peça-chave no projeto, ele estava negligenciando aquilo. Aí precisou um outro amigo falar assim, cara, você não está vendo que está faltando uma peça fundamental desse quebra-cabeça? Foi aí que o cara, se você não me desse esse toque, eu ia perder uma grana absurda. Ia perder muito dinheiro com isso. Então, atentar para o conselho, porque às vezes no nosso coração, os conselhos para nós vão parecer retos, mas eles não serão. E o que vai ajudar a gente a discernir isso é o quê? É você, pela palavra de Deus, receber bons conselhos, né, que vão seguir. Obrigado, Fabião. Obrigadão. Para encerrar, eu quero fazer um exercício com os irmãos. Bom, os princípios. Agora eu vou precisar da sinceridade dos irmãos, mas como a gente está falando com gente crente, então a gente já está acostumado, né? Qual desses princípios para você foi novo? Qual desses princípios você nunca tinha escutado? Você nunca tinha visto? Teve algum que você nunca tinha observado, ou todos você já tinha escutado de alguma forma? Você acha que você é uma pessoa que pede conselho? Dizia aquele meu professor já velhinho, perguntaram para ele, pastor, o que o senhor não sabe da Bíblia? Ele era muito estudioso, né? Ele tinha estudado tanto. E ele respondeu, olha, eu não estou preocupado com o que eu não sei da Bíblia, com o que eu não estudei dela. Eu estou preocupado com o que eu já sei e não pratico. Entenderam isso? Pessoal, vamos colocar como objetivo específico para nós começarmos a nos aconselhar mais. Começar a perguntar mais para um irmão maduro, sábio. Pô, cara, qual que é a tua opinião sobre isso? Procura fazer isso mais, pessoal. Cara, eu estou com um desejo, eu estou com um problema no meu casamento, cara, eu não sei o que fazer. Você tem alguma ideia para me dar? Olha, eu estou com uma dificuldade na criação do meu filho, da minha filha. Eu tenho feito algumas coisas, mas eu não sei se vai funcionar. O que você acha que eu devo fazer? Pedir conselho. Entendeu? Cara, eu estou passando uma dificuldade lá no meu trabalho, eu não sei muito bem como lidar. O que você acha que eu devo fazer? Um bom conselho, e aí se alguém chega para você, a gente vai falar isso com os homens na próxima semana, no próximo mês, mas eu já vou dar aqui uma dica. Um bom conselho é aquele que sempre começa com um versículo, ou tem um versículo lá, bem interpretado, lógico, dentro dele. Olha, eu acho que você deveria fazer assim, porque lá na Bíblia fala, em tal lugar, isso, isso e isso. Esse é o melhor que tem. Eu estava conversando com um aluno lá no seminário e ele falou assim, mas os conselhos que vêm nunca vêm assim com texto bíblico, coisa e tal. Aí o pessoal começou a rir, né? Aí ele parou assim, será que eu tenho que mudar meus conselheiros? Porque assim, que tipo de conselho ele está ouvindo, se não vem com um texto, que não vem com um princípio bíblico? Então, pessoal, eu queria colocar esse desafio para os irmãos aí.
De repente é alguma coisa que você tem certeza que está certo. Cara, tem coisa que parece reta aos nossos olhos, mas não é. Busca conselho, pessoal. E aí eu queria que o exercício é o seguinte. Faz uma reflexão agora, ninguém está lendo o que você está pensando, graças a Deus. Existe alguma área da sua vida que está tendo alguma dificuldade? Existe alguma área da sua vida aí que você não está lidando direito, ou você está tentando e não está funcionando? Pensa aí, faz aí uma leitura aí, dinâmica da sua vida. Tem alguma área que você, de repente você já até sabe que aquilo é errado, mas às vezes é importante mais conselhos. Você ouvir de novo que aquilo é errado para te dar mais convicção. Mas que área é? Que problema é que você está passando? Qual que é a luta que você está tendo? Uma vez uma irmã veio conversar comigo, estava passando um problema conjugal. Aí eu percebi que era importante não conversar só com ela, seria necessário conversar com o casal. Eles estavam passando por uma dificuldade. Aí eu fui na casa dessa pessoa, e aí ouvindo eles estavam tendo uma dificuldade, gente, não era uma dificuldade, vai parecer meio contraditório, não era uma dificuldade difícil, era uma dificuldade, era uma luta, mas dava para resolver. Sabe qual que era a dificuldade deles? Cara, eles não se encontravam durante a semana. Sabe aquele negócio, sai de um trabalho, pega outro, daqui a pouco quando chega a mulher já está dormindo. Aí ele chegava, a mulher já estava dormindo, e quando ele acordava a mulher já tinha ido para o trabalho. Sabe esse tipo de vida assim? Então assim, eles não batiam, eles não conversavam, eles não eram inimigos, eles não tinham dificuldades assim um com o outro, eles simplesmente não se comunicavam. Isso daí é gravíssimo. Aí qual que foi o nosso conselho? Ó, cara, vocês vão ter que pensar aí no calendário, no horário, na agenda de vocês aí. Está errado isso daí. Como é que pode um casal que não conversa? Aí a questão sexual também já era quase inexistente, eles não se acariciavam. Então era o quê? Duas pessoas desconhecidas ali vivendo na mesma casa e vivia como um amigo mesmo. Porque havia um problema, né? Aí conversar. Conselho, pessoal. E ficaram muito bem depois, porque ouviram os conselhos, né? Que área você precisa de conselho, pessoal? E eu queria que você, no seu coração agora, você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração ao Senhor, se comprometendo com Ele, que você vai pedir conselho nessa questão. Porque às vezes fica só na cabeça, tudo bem, eu tenho essa dificuldade. Não, vamos resolver isso aí. Coloca para o Senhor em oração isso. Senhor, não estou sabendo lidar com isso, eu preciso de conselho e eu me comprometo com o Senhor que eu vou buscar conselho. Talvez você já até tenha a pessoa com quem você vai conversar. Ora por ela também. Senhor, usa a boca dessa pessoa para me transmitir o teu conselho através dela. Obrigado, Senhor, pela tua graça, misericórdia, pela tua bondade. Continua, Senhor, conosco. Ó Deus, nós reconhecemos que nós não temos, Senhor, todas as respostas. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Ajuda, Senhor, os teus servos a identificarem, Senhor, suas lutas. Ajuda, Senhor, cada um de nós a termos um compromisso com o Senhor na busca dos conselhos que vêm do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre, se estende de geração em geração. Obrigado pela tua bondade. Continua conosco, Senhor, abençoa teu povo. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, pessoal.